Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero trazer esclarecimentos para quem possui o fundo imobiliário TORD 11 na sua carteira. Talvez você não saiba os motivos, eu já saiba, mas para quem ainda não sabe, eu quero esclarecer por que o TORD 11 não pagou dividendos no mês de agosto. Tá aí para vocês na tela, eu peguei do portal Infomoney, que traz aqui detalhes a respeito do que aconteceu, e depois eu trago o informe ao cotista, que o TORD também trouxe ao cotista, porque ele tem que ficar de olho ali nos informes, né? Tá se informando melhor. Então aqui, ó, Fundo de Investimento Imobiliário TORD 11 cancela dividendos de agosto por receio de inadimplência em projetos e CRIs. Lembrando, o TORD 11 ele investe em equities, né? Ele desenvolve projetos e também tem CRIs, papéis ali, são papéis mais arriscados. Então, por receio de ter inadimplência, né, as pessoas não cumprirem com o pagamento ali, o dinheiro não entrar em caixa, ele cancelou os dividendos do mês de agosto. FII argumenta que a inflação afeta o poder aquisitivo do consumidor e pesa sobre o segmento em que atua. Os mais de 104 mil cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário Tordesilhas, TORD 11, foram surpreendidos no final de julho, comunicado de que o fundo não distribuiria dividendos em agosto. Então talvez você não tenha acompanhado no último mês os comunicados. Então eu estou trazendo aqui esclarecimentos com relação ao TORD 11. Talvez essa notícia seja antiga para você, mas talvez não seja, né? Nem todo mundo acompanha o tempo todo o fundo imobiliário e aí se surpreendeu com o não pagamento, certo? Referente aos resultados de julho, o texto não trazia os motivos da decisão, que foram revelados só na última sexta-feira 12, olha só, com a divulgação do relatório inicial da carteira. De acordo com o documento, a operação do fundo tem sido prejudicada com o aumento da inadimplência e o cancelamento de negócios. Como medida preventiva, a gestão decidiu reter os dividendos para uma eventual necessidade de recursos no curto prazo. Então, a gestão, ao olhar para esse risco, que pode ser iminente ou não, devido a esse aumento na inadimplência e cancelamento de negócios realizados, ela tomou essa decisão de quê? De reter o pagamento para uma eventual necessidade em um curto prazo. Atualmente, 39,5% do portfólio do Tordesilhas está concentrado em equities, participação de fundo no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários para a futura venda de unidades ou cotas. Além de ainda não gerarem receitas para o fundo e, consequentemente, dividendos para os cotistas, os projetos têm demandado mais recursos da carteira. Então, parte da carteira desse fundo são equities. Então, são desenvolvimentos dos projetos. Então, lá é desde o começo do projeto ali até a entrega final, né, das unidades, seja vender, a forma ali como ela estabelecer isso, mas é o desenvolvimento do projeto como um todo. E aqui está falando, né, como a gente sabe, além de ainda não gerarem receitas para o fundo. Então, são projetos em desenvolvimento. Em meio à necessidade de mais caixa, o fundo ainda tem enfrentado dificuldades na geração de recursos com certificados recebíveis e imobiliários presentes na carteira. O título representa receitas futuras da empresa do setor imobiliário, como aluguéis ou parcelas pela venda de apartamentos, por exemplo, que são vendidos aos investidores. Em geral, o CRI embute um rendimento pré-fixado e a correção monetária por um indicador que normalmente é a taxa CDI ou IPCA. Tanto os CRIs como os equities do Tordesilhas são focados no segmento multipropriedades, hotelaria, residencial, comércio e lazer. Setor mais sensível ao aumento da inadimplência ou cancelamento de negócios, como destaca o relatório gerencial do fundo. Quer saber mais detalhes? Abre o relatório gerencial e você vai ver ali o que, né, o fundo explica, né, como que a gestão explica tudo isso. Mas lembrando, pessoal, o fundo imobiliário Tordesilhas, o TORD 11, ele possui CRIs, só que a maior parcela dos seus CRIs são do tipo mais arriscado, que são CRIs do tipo subordinado. Você vai entrar lá, você vai ver a porcentagem
dos CRIs subordinados, eles são mais arriscados. E quando há inadimplência, são estes que são mais afetados. Então, mesmo que o TORD seja um fundo ali que está descontado, que é de fácil acesso, porque recentemente ali, nos últimos tempos, a cota tem ficado ali na casa dos R$8, R$9, tem esse risco de você ficar sem receber um mês ou outro os dividendos. Vamos aguardar no futuro como é que vai ficar, mas muita gente aí ficou surpresa com o que aconteceu. Lembrando, a notícia vai estar na íntegra. Se você não entendeu alguma coisa, se faltou alguma coisa na minha explicação que eu poderia ter falado, você pode deixar na descrição, legal? É importante isso. Aqui está o comunicado, olha só, comunicado ao mercado. Tordesilhas, fundos de investimento imobiliário. E aqui está a Vortex, distribuidora de títulos e valores imobiliário, instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, rua Gilberto Sabino. Número 215, quarto andar, edifício Grand Station, Pinheiros. Aqui tem o CEP, fala mais detalhes. E a R Capital Asset Management Investimentos S.A., Sociedade Limitada, com sede na rua Fidâncio Ramos. Número 195, terceiro andar, conjunto 31, na Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Aqui está o CNPJ, a gestora, então nós temos a administradora e a gestora. Na qualidade administradora e gestora, respectivamente, Dr. Desilhas, fundo de investimento imobiliário, inscrito no CNPJ, aqui o CNPJ do fundo, servem-se do presente para informar aos cotistas e ao mercado geral que não haverá distribuição de rendimentos referente ao mês de julho de 2022. E aqui embaixo um ponto importante para quem tem esse fundo, ó. Apesar do resultado caixa positivo apurado. Então, pessoal, teve um caixa positivo, certo? Então, não é de todo ruim a notícia, mas o que poderá ser consultado nas informações divulgadas no relatório gerencial do fundo. Permanecemos à disposição para maiores esclarecimentos que se façam necessários. São Paulo, 5 de agosto de 2022. Então, o caixa apurado positivo, mas devido a esse risco, o fundo preferiu tomar essa medida de reter os dividendos. Por isso que a gente comenta e fala aqui no canal, seja eu ou o Rubem, a questão de ter uma carteira de fundos imobiliários diversificados, não apenas um, ou às vezes dois, que aí você vai ter 100% num único fundo, ou 50% num único fundo. Imagina um mês, como aconteceu com o TORD, você fica sem receber os dividendos. A sua renda, aquele dinheiro que você recebe no mês, cai pela metade. Por isso uma carteira diversificada é muito importante. Este é um fundo imobiliário um pouco mais arriscado, mas pode fazer parte de uma carteira? Pode. Mas é bom pensar sempre em ter uma carteira mais diversificada e não ter apenas um fundo na carteira. Como eu já falei, espero que tenha sido claro. Se ficou alguma dúvida, algo que eu não expliquei direito, coloca aí no vídeo, pessoal. Quem sabe eu coloco num próximo vídeo. Fico por aqui e até o próximo.